Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 24 de agosto, nós vamos falar sobre os dias que estão contados para a gente poder acumular os nossos ativos, para a gente poder simplesmente conseguir garantir a nossa vaga dentro da festa. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje e também nós vamos analisar o mercado no curto prazo, como que está o preço e como que está a minha perspectiva para os próximos movimentos do mercado. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora partir aí diretamente pro Price Action para a gente entender o que está acontecendo e o que nós temos de movimentação aí. Bom, primeiro ponto é que, para mim, né, vocês que acompanham o meu canal aqui já há alguns dias, sabem claramente que eu estou vendo essa região como fundo. Por que eu estou vendo ela como fundo? Bom, a gente tem alto volume dentro dessa região, a gente tem RSI sobrevendido dentro dessa região, e quando a gente olha para essa região também, ela é uma região de suporte do mercado. Foi um suporte perdido, se tornou uma resistência, segunda vez resistência, foi rompido, se tornou suporte, e novamente nós estamos dentro dessa região. E se a gente traçar a Fibonacci ali de toda essa movimentação de alta que a gente teve desde a formação do fundo ali lá nos 15.500 mais ou menos, a gente vai ver que estamos em cima de 0,382 de Fibo. Deixa eu até apagar essa linha aqui de suporte só para a gente ver, olha só como que a gente sentou em cima de 0,382 de Fibonacci. Ou seja, dentro dessa região nós temos muita confluência para uma região de suporte. Um suporte com tanta confluência assim, ele não é perdido de uma vez tão rápido, tão fácil. A gente pode perder ele caso o mercado venha a fazer um repique aqui e não encontre força suficiente para continuar subindo. Aí sim, se a gente voltar aqui para baixo, a gente pode considerar que vamos perder esse suporte. Suporte é aquela velha, suporte e resistência, é aquela velha história. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela não fura de primeira, mas se ela ficar batendo dentro daquela região várias e várias vezes, a gente acaba furando sim. Eu não acredito, tá, que a gente vai perder essa região aqui. Na minha análise, eu não considero uma perda dos 25 mil dólares. Eu estou considerando essa região como buy zone, como região de oportunidade, beleza? Não estou vendo exatamente uma perda dessa região. Se a gente descer para um time frame mais curto, por 4 horas, só para a gente entender o que aconteceu aqui, saca só. A gente teve exatamente uma divergência no RSI, eu comentei isso daqui com vocês ontem, antes da gente ter essa movimentação de alta, porque a gente tinha tido uma divergência no RSI subindo com o preço do ativo caindo, isso é uma divergência com um candle de reversão. Se a gente traçar aqui o alvo desse candle de reversão para os traders do curto prazo, saca só, a gente vai ver que batemos exatamente no alvo dos traders de curto prazo. Então esses traders, eles realizaram e a gente começa a ter sempre uma pressão de venda dentro dessa região. O que o preço do ativo tem que fazer para a gente dar continuidade nessa reversão? Ele tem que voltar aqui, ele pode até voltar dentro dessa região, né? Ele não tem que voltar, mas ele pode até voltar aqui na base desse candle de reversão, só que ele tem que voltar a subir. Não seria interessante ele perder essa região aqui, que é a entrada dos traders, porque muitos stops estarão aqui embaixo e as pessoas estarão olhando mais para a venda. Eu acredito que a gente vai continuar subindo, tá? Porque a gente tem bastante espaço aí para subir e até vir média, cara, de 200 períodos ali para confirmar, média de 200 períodos no diário para confirmar uma perda dessa região aqui. Eu acredito que o mercado ele vai se recuperar em V até exatamente essa região aqui que foi perdida. Eu estou esperando essa movimentação, tá? Onde a gente vai ter uma porrada aqui até mais ou menos essa região. Dentro dessa região aqui, que foi o suporte perdido, eu não sei ainda se a gente vai romper, se a gente vai devolver e se a gente vai lá para baixo. Não sei, não dá para prever o futuro.
O que eu espero é que a gente teve uma grande queda, a gente entrou em sobrevenda e que a gente vai recuperar um pouco dessa venda. A gente sempre respeita tanto suporte quanto resistência, por isso que eu respeito essa região aqui dos 28.300, porque foi um suporte perdido e agora ele se torna uma resistência. Então eu não vou contar já que a gente vai romper essa região e vai voltar a subir, não, cara, eu não vou contar com isso. Se eu tenho uma resistência na minha frente, eu vou contar que o preço vai travar dentro dessa região. Quando a gente chegar lá, aí eu preciso analisar para ver se a gente tem sinais de enfraquecimento, aonde a gente pode dar continuidade em novas quedas, tá? Mas eu não acredito que a gente vá perder aí essa região dos $25.000. Para quem está assistindo minha análise aí já faz uns dias, sabe que nesse momento eu estou com uma visão de que a gente vai passar o resto desse ano dentro dessa região, entre $25.000 aqui e os $31.000. Acredito que a gente vai passar aí alguns meses com um mercado muito mais apático, muito mais chato, sem grandes movimentações. Acredito que a gente vai flertar entre essas regiões aí ao longo desse ano todo. E por que eu falo isso? Bom, por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente tem os investidores de longo prazo, o smart money, a gente tem baleias, a gente tem vários players de mão pesada acumulando seus ativos. Muita gente está ligada no ciclo do Bitcoin também, e essas pessoas estão acumulando seus ativos. A gente consegue confirmar isso, não é um achismo, tá? A gente consegue confirmar isso através da análise on-chain. Hoje não vou falar com vocês sobre esses investidores, a gente pode falar disso amanhã. Mas quando a gente vê, o primeiro fator é que as pessoas estão acumulando. O segundo fator que está aí diante da nossa frente, para que eu enxergue movimentações de alta daqui para frente, tá? Eu não vejo que o preço do ativo vá voltar lá nos $15.000, tá? O que eu estou vendo é, no máximo, uma lateralização aqui. Obviamente, se a gente perder os $25.000, fechar abaixo aqui dessa região, aí sim as coisas podem ficar um pouco mais feias, onde a gente vai começar a considerar queda até os $20.000. Enquanto a gente não fechar abaixo dos $25.000, eu não considero queda até os $20.000, beleza? Primeiro a gente tem que perder o suporte para depois a gente traçar os nossos alvos. Mas eu tô olhando para o mercado que siga em direção para cima, tá? Que a gente vá seguindo gradativamente subindo. Por que eu acredito nisso? Bom, primeiro fator é por conta dos investidores. Segundo fator é por conta do halving. A gente está com os dias contados aí, né? O relógio está rodando, né? O nosso relógio suíço, que é o Bitcoin, ele está funcionando perfeitamente como ele sempre funcionou. A gente tem 240 dias aí antes do halving. E saca só, quando a gente traça o halving, a gente sempre vê que a nossa bull run, que é o que todo mundo quer capturar dentro do mercado, ela vem após o halving. A gente teve o halving ali em 2016, bull run pela frente. A gente teve o halving ali em 2020, bull run pela frente. E a gente está com os dias contados aí, 240 dias, para a gente ter uma bull run. Até a bull run, eu acredito que a gente pode ir subindo com calma, sem muita pressa, beleza? Chegou lá depois do nosso halving ali, a gente pode começar a subir com mais violência no mercado, que vai ser quando a gente vai ter a nossa bull run. E quando a gente olha para isso daqui, quando a gente olha para 240 dias, a gente olha para o passado do Bitcoin e entende que sempre, depois que a gente tem um halving, a gente tem uma movimentação de bull run, nós estamos em fases pré-bull run. E durante uma fase pré-bull run, o que nós temos? Oportunidade. Oportunidade de aportar no ativo, oportunidade de montar nossas carteiras, oportunidade de se expor no mercado. Depois que a bull run iniciar, esquece, cara. Se você pular para dentro, você vai ter grandes chances de colocar a estrela no topo da árvore de Natal. Então, não queira fazer isso. Queira se preparar para esses movimentos antes dele acontecer. Não é à toa que hoje eu estou muito mais exposto do que eu deveria estar dentro do mercado cripto. Minha esposa não pode nem saber disso daí.
Mas eu vejo que estamos com uma oportunidade gigantesca na minha frente, na nossa frente, né? Na minha frente, na sua frente também. Cada um vai enxergar a oportunidade, né? Algumas pessoas vão abraçar, outras não. Mas quando eu olho para esse momento, cara, eu estou me expondo no mercado. Eu tenho a carteira da comunidade on-chain que tem o dobro de capital do que eu esperava colocar para esse ciclo. Tem a carteira Rumo ao Milhão, que se você quiser ter acesso, o link está na descrição, onde eu também estou fazendo aportes parciais, onde eu estou me preparando para a Bull Run. Nós estamos em momento de plantio, não em momento de colheita. Então, por mais que a gente olhe aqui para o curto prazo, e a gente veja que, cara, pode perder os 25 mil dólares ali, as coisas podem ficar negativas, nesse momento, eu não vendo o ativo. Pro momento do ciclo que nós estamos, eu simplesmente acumulo o ativo. E eu estou acumulando o ativo desde julho do ano passado. A partir do momento que a gente perde os 22 mil dólares, é onde eu começo a minha fase de acumulação. E eu vou acumular até que a gente tenha o nosso halve diante da nossa frente. Até que a gente tenha indicadores de risco aumentando. Beleza? Então acredito ainda que a gente tem várias oportunidades diante da nossa frente. Falando aí um pouco mais do curto prazo, se a gente analisar as movimentações de stablecoins, a gente vai ver que não estamos tendo movimentações de stablecoins. Eu acredito bastante que essa região que nós estamos aqui é fundo. Só que quando eu olho para análise on-chain, eu não estou vendo movimentações de interesse de compra dentro dessa região, como nós tivemos lá atrás, como nós tivemos quando a 3AC quebrou, quando a FTX quebrou, quando o SVB quebrou. E isso é um péssimo sinal, porque a gente deveria ter interesse em compra forte dentro dessa região. No price action a gente vê que está tendo interesse, porque tem aumento de volume. Mas nos dados on-chain, a gente ainda não vê grandes movimentações absurdas dentro dessa região. Saca só, esse gráfico aqui ele nos mostra as movimentações de stablecoins acima de 100 mil dólares. E veja que sempre informação de fundo, a gente tem grandes interesses. Olha só o final do ano, como a gente teve muito interesse dessas transações. Isso daqui são movimentações para efetuar compra. SVB ali quebrou também, a gente teve grandes movimentações para compra. E no último pullback que nós tivemos aqui também, a gente teve movimentações relevantes de stablecoins ali, sinal de que os players estão tomando risco, de que os players estão com interesse em compra. Quando a gente olha para esse patamar aqui, nós até tivemos nesse dia aqui, foi um dia que eu efetuei compra ainda de Bitcoin, porque eu acreditava que já era um ponto onde a gente iria reverter, e não, estava errado, porque daqui para frente a gente caiu mais um pouco, mas, novamente, não estopei as minhas posições, porque são posições de longo prazo, não posições de curto prazo. E depois da queda, quando nós olhamos para isso daqui, vemos que tem pouquíssima movimentação ainda de stablecoin. Cara, a gente está quase na média aqui diária de movimentações de stablecoin acima de 100 mil dólares. Isso daqui não é um sinal muito bom. Quando a gente olha para movimentações acima de $1 milhão, também a gente teve um pequeno aumento ali, mas foi um leve aumento só. Não é um aumento tão grande quanto quando os bancos americanos estavam quebrando, a FTX quebrando, 3AC quebrando. Isso daqui é algo que me deixa um pouco com o pé atrás dessa região ser fundo, mas não é por conta disso que eu vou duvidar da região. Continuo respeitando. Se é região de suporte, se a RSI está em sobrevenda, cara, se a gente tem sinais de reversão aqui, eu vou olhar e vou interpretar como região de fundo. Até então, porque essa entrada de capital, olha só, quando o SVB quebrou, ela entrou depois, quando o mercado começou a subir um pouquinho ali, foi quando a gente teve a entrada desse capital. E aqui também, quando a gente vê ali o último pullback que nós tivemos, entrou bastante capital depois ali, na verdade, esse capital foi parte da injeção para cima, beleza? Então pode ser que quando a gente comece a reverter aqui, a gente começa a ter mais interesse em compra do ativo.
Bom, funding rate aí, a gente está em patamares baixos, tá? Patamares ali próximo de zero, onde a gente está tendo um equilíbrio entre as pessoas apostando em long e as pessoas apostando em short. Gostaria de ver as pessoas mais apostando em short aqui para a gente ter um combustível extra, combustível artificial, além desse daqui, para a gente voltar a subir. Mas lembra que eu falei que a gente pode lateralizar aqui ao longo do ano e a gente pode ver o preço travado entre os 25 e os 30 mil dólares? Bom, isso daí vai ser uma apatia dentro do mercado. E se a gente tiver essa apatia, possa ser que a gente não tenha grandes movimentações dessas stablecoins. Possa ser que a gente não tenha esse grande interesse em compra entre essa região. Por isso que o preço ele vai ficar travado e ele vai ficar andando lateralmente, porque a gente não tem nem pressão de compra e nem pressão de venda. É como se todo mundo estivesse esperando algum fato acontecer. Os ursos estivessem esperando os 25 perder para eles começarem a shortar cada vez mais, ou os touros esperando os 30 mil dólares serem rompidos para que eles entrem com novas posições, beleza? Então a gente pode passar sim por uma apatia e a gente tem uma apatia também nesses dados aqui, beleza? Bom, se a gente olhar para o risco que nós temos exatamente nesse momento, o risco diminuiu drasticamente, né? Porque se a gente olhar para o supply in profit, a gente saiu de 80% do supply diretamente para 60% do supply in profit. Algumas pessoas comparam esse topo que nós estamos aqui exatamente com o topo de 2019. Eu não concordo muito com isso e posso estar completamente errado nesse aspecto, tá? O que seria eu não concordar? Eu vejo que nós estamos diante de 2016, onde a gente vai subir gradativamente, pouquinho em pouquinho. E não igual 2019, onde a gente subiu, caiu muito forte, depois subiu muito forte. Por que eu acredito que nós estamos diante de 2016 e não de 2019? Porque se a gente olhar para o Supply in Profit em 2019, a gente já tinha batido ali na casa dos 95% quando a gente constituiu o topo. 95% dos bitcoins estavam no lucro. Quando a gente olha para 2016 ali, a gente teve um movimento onde a gente saiu de 78% e a gente voltou ali para 60% novamente. É exatamente esse movimento que nós tivemos aqui, de quase 80% ali para 60%. Então, quando eu olho para ciclos de mercado, eu não vejo que nós estamos aqui, nesse topinho de 2019. Eu vejo que nós estamos exatamente aqui, em 2016, onde a gente vai continuar subindo gradativamente. Olha só, uma lateralização ao longo de um período aqui. Depois a gente tem uma porrada, uma rejeição de parte da porrada, lateralização, porrada, rejeição, e assim vai subindo de pouquinho em pouquinho. Eu acredito que nós estamos diante de 2016, tá? Não diante de 2019, principalmente olhando para o Supply in Profit. Bom, por que a gente teve essa grande queda aqui do Supply in Profit dos bitcoins no lucro de 80% para 60%? A gente teve essa grande queda porque houve muita negociação dentro dos 30 mil dólares. Então a gente tem 4,6% dos bitcoins sendo negociados só nos 28 mil dólares ali. Então a gente teve muita negociação dentro dessa região. Assim que a gente romper essa região aqui, ó, essa barra dos 30 mil dólares, a gente vai dar uma porrada novamente nesse supply in profit e a gente vai subir aqui para patamares acima de 80%. Mas, como eu espero que a gente vá passar o resto do ano ainda dentro dessa região, não vejo que a gente vai chegar com esses 90% de Bitcoin no lucro ainda esse ano, tá? Tô esperando isso daí acontecer mais para o ano que vem. Estou esperando mais movimentações agressivas de alta depois que a gente virar o ano ali. E bom, falando um pouco de Ether aí, é uma das grandes teses que eu tenho para o próximo ciclo, tá? Acredito que quem não tem Ether na carteira tá de brincadeira na tomateira. Muitas pessoas acreditam que ele já esteja caro, mas eu não. Eu acredito que o Ether esteja muito barato. Por quê? Saca só, se a gente olhar as barras amarelas aqui embaixo, a gente tem o fluxo de Ether para dentro das corretoras. Se a gente olhar as barras azuis aqui, a gente tem a quantidade de Ethers travados em stake. Veja só como
esse é o primeiro ciclo, né, onde a gente tem muitas barras azuis acontecendo. Por que isso está acontecendo? Porque o stake de Ether foi criado ali no finalzinho de 2020, tá? O que seria esse stake? Seria uma saída, uma remoção de Ether de dentro das corretoras, uma remoção de Ether de circulação. Veja que nos últimos dias aqui, ó, cada vez mais a gente tem mais Ethers sendo travados em stake e menos Ethers sendo enviados para dentro das corretoras. Olha só como que a gente tem pouquíssimos Ethers sendo enviados para dentro das corretoras, mesmo com essas correções que nós temos. Se a gente pegar todo o supply do Ether e interpretar o que está acontecendo com todo o supply dele, saca só, linha laranja, exatamente a quantidade de Ether dentro das corretoras. A gente vê que essa linha laranja ela está decrescente, ou seja, cada dia que passa as pessoas estão removendo seu Ether de dentro da prateleira. Se a gente olha para o supply circulante do Ether, a gente bateu pico, bateu all-time high em setembro de 2022. De lá para cá, o ativo começou a se tornar deflacionário. O único ativo que nós temos no mercado que ele é realmente deflacionário. Se a gente olhar para o supply travados em contrato inteligente, linha vermelha, está aumentando. Se a gente olhar para o supply travado em stake, essa linha azul aqui, a gente vai ver que está aumentando. Aqui é o travamento de Ethers diários dentro em stake. Saca só, quanto que a gente tem diariamente sendo travados em stake. Essa linha azul aqui é a soma de todo esse supply travado em stake, tá? Que é exatamente essa mesma linha azul aqui. A gente vê essa linha subindo, contratos inteligentes subindo, supply circulante diminuindo, saldo nas exchanges diminuindo. O que rege qualquer mercado, qualquer preço de ativo, né? Se o ativo ele vai subir de preço ou se ele vai cair de preço, é exatamente oferta e demanda. Isso é o que manda em qualquer preço que seja no quilo do tomate, no quilo do arroz, o pastel que você compra, o aluguel que você paga ou o preço do ativo ali na tela. Oferta e demanda. E o que o Ether está construindo é exatamente uma oferta menor do que ele tinha no passado. Se a gente respeitar essa lei, uma diminuição de oferta e só mantiver a quantidade de demanda que a gente teve no ciclo passado, a gente já teria uma alta maior do que a gente teve no ciclo passado, ou seja, a gente já está falando de Ether acima de $4.800. Isso sem considerar uma nova demanda entrando. Se a gente considerar uma nova demanda entrando, cara, a gente está falando que vai fácil muito mais para cima do que os $4.800. Eu acredito que o próximo passo dos ETFs serão aprovações de ETF de Ether. E eu te falo mais, o Ether ele tem uma narrativa que o Bitcoin não tem, pelo fato de, nesse momento, ele ser Proof of Stake. O Ether pode ser considerado um ativo ESG. E o Bitcoin tem suas nuances ali, onde algumas pessoas vão considerar ele sendo ESG, se a gente usar energia renovável, se a gente usar a energia que nós não utilizamos, pode ser considerado ESG. Mas se a gente plugar uma miner direto na tomada, ele não é ESG. E se a gente tiver uma narrativa, se a gente tiver a aprovação de ETF de Ether, pode ter certeza absoluta que os institucionais vão olhar muito mais forte para o Ether do que até mesmo para o Bitcoin, por conta dessa narrativa ESG. Grandes empresas, grandes institucionais precisam reportar exatamente suas emissões de carbono ao longo de toda a sua cadeia. Se eles tiverem um investimento onde esse investimento não agregue mais exposição a carbono, eles estão simplesmente com um saldo positivo em termo ESG. Então eu vejo que a gente tem, cara, todas as narrativas para serem construídas em cima do Ether para que ele suba e suba muito forte. E eu diria que o Ether no próximo ciclo, no topo do próximo ciclo, talvez seja o ativo número 1 na lista de market cap, que está flipando o Bitcoin. Eu acredito que isso pode acontecer sim no próximo ciclo, porque a gente tem todas as narrativas, o terreno ele está pronto para que isso aconteça, beleza? Então eu acredito que não ter Ether na carteira seria loucura nesse
momento. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Amanhã eu te vejo aqui de volta no canal, onde eu vou te expor como que está exatamente os investidores, como estão as carteiras de Bitcoin. Se as pessoas realmente estão acumulando ou se elas estão vendendo. Se os sardinhas estão entregando a paçoca e se as baleias estão acumulando. Beleza? Então é isso, tamo junto. Forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!